Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à aula do professor Alain. Hoje vamos estar trabalhando aí com a nossa atividade da turma de Naviraí, que é projetos elétricos prediais. Vamos aguardar alguns minutinhos aí para estar iniciando as nossas atividades.
Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Vamos estar realizando nossas atividades. Deixa eu aumentar aqui um pouco o volume. Então, essa daqui, nós ainda temos mais 2 aulas, né? Certo? Não pode esquecer que nós temos aqui atividade 1, atividade 2, atividade 3 e temos o fórum também. Fórum, você vai aqui em comunicação. Vai no fórum, né? E aí nós temos nosso painel aqui. Eu deixei alguns exemplos aí, vou estar passando exemplo hoje também. Ok? E aí na nossa atividade 1, vamos ver como é que tá a entrega aí do pessoal. Situação de aprendizagem aqui. Então, apenas 6 aqui entregaram. Vamos ver aqui como é que tá o andamento dessa turma aqui. Então, temos aqui. Então, temos 24. Desses 24, tem um que é monitor. Então, temos 23. 23. Então, da primeira atividade aqui, 30 para 23, ou 6, né? Então, aqui, 30 menos 6. Falta 24 ainda para entregar, hein? Você já entregou, cara? Legal. A primeira atividade. Já, professor, falta a 2 e a 3. Tá, que eu vou estar passando a solução hoje, tá bom? E do fórum também. Você não participou do fórum, né? Participou? Não, ainda não. Falta enviar. Tá certo. A 3 eu não sei como é que vai funcionar ela. Tá, Esse tá, sábado tá, agora a gente tá teve faltando a uma. 2 e a 3. Isso. Então vamos aqui na 2 aqui, ó. A 4 enviou. Então, A2. A 2 é do nosso projetinho, né? Ampliar aqui. Então, o aluno deverá encontrar a potência aparente, calcular as correntes, dimensionar dispositivo de proteção, disjuntor, dimensionar condutores elétricos. E aí pede para levar em consideração 380 e 220. Eu vou estar passando hoje também, tá bom? Aí você tira a fotinha e envia pro professor, ok? Beleza, professor. E a 3, professor, como é que vai ficar? Aí vou voltar aqui para 3 agora. A 3. Ela vai ter que ser feita no AutoCAD, né? Não, mas é para fazer o projetinho no AutoCAD, né? O professor. E aí você envia para mim, tá bom? Beleza. Então A tá. gente teve, Então, a gente teve a primeira aula de projetos, foi hum, esse sábado agora. e aí, como é que foi lá? Foi falando a respeito do AutoCAD, né?
Ah, tá certo. Aí, deixa eu achar ela aqui. Não, é de projetos, né? Não, isso aqui é industrial. Aqui. Beleza. Então, aqui, cara, legal, ó. Vou diminuir aqui. Então, projeto elétrico predial. Então, fórum. Fórum nosso é esse aí, tá? Beleza? Ou você pode escrever, ou pode tirar essa fotinha aí, certo? Aqui, ó. Aí, tira a fotinha aí, ó. Então, aqui a gente tem a alimentação do disjuntor, tem a alimentação do DR, ok? Certo? O DPS aqui, a parte de cima chega às fases e a parte de baixo vai para aterramento. Tá vendo aqui? No caso da tomada de uso específico, que é o chuveiro, vai fase neutra e terra. Isso aqui, no caso, é bifásico, tá bom? Certo? Aí, como foi bifásico, aí chega duas fases. Que no caso do estado de São Paulo, a gente usa duas fases, tá bom? Certo? Se fosse o estado de Goiás, seria uma fase e um neutro, que é 220. Torneira elétrica aqui, né? No caso aqui ficou 127 volts ou 220 volts. Fase neutro. E também aqui no caso faltou o terra, mas aí eu considerei. Que a torneira elétrica também tem um aterramento, tá? Certo? Fase neutra e terra. No chuveiro tem fase neutra e terra. Todas as tomadas têm fase neutra e terra, certo? No circuito de iluminação a gente vai chegar ao retorno e o neutro, né? No caso aqui a gente colocou como disjuntor, né? Então tá chegando aqui. Aqui tem a descrição do DR, disjuntor bifásico, DPS, que é o dispositivo protetor de surto elétrico, disjuntor monopolar, disjuntor trifásico. Aqui em cima, barramento de neutro, aqui embaixo, barramento de terra. Então tira a fotinha e posta lá no fórum. Você está participando da aula hoje, tira essa fotinha. E se você está vendo essa aula aí que está gravada, né? Fica disponível no Aba. Essa aí é a nossa atividade chamada de fórum. Ou você pode descrever com as suas palavras, ou pode tirar essa foto e estar enviando aí para o professor. Hein, professor? Pode falar. É, esse dispositivo aí que tá com a corrente de 40 amperes, ele tá usando o DR como geral ou como é que ficou? No caso aqui, ele é como se fosse o geral, entendeu? Tá Você usando pode ver como que geral, né? chega a alimentação daqui e sai daqui e vai para o DR, do DR que faz a alimentação, ok? Ah, entendi. Eu achei que tinha que colocar o disjuntor geral aí, por isso que eu fiquei na dúvida. Ah, tá certo. Então ele ficou como geral, manda a alimentação para o DR, tá vendo que debaixo dele aqui vai para o DR e vai para o DPS também? DPS aqui, Aham. ó, teve um surto elétrico, ele conduz aqui da fase para o terra, fecha um curto-circuito e vai desarmar o geral, certo? Aqui o DR, ele trabalha com a fuga de corrente e qualquer fuga de corrente pode desarmar geral. Então é o seguinte, professor aqui, eu não gosto de trabalhar com DR assim, não. Eu trabalho com DR para acionamento de áreas molhadas, como a torneira elétrica e o chuveiro elétrico, entendeu? Hein, Então professor, mas tipo, ele fica especificamente para esses equipamentos, porque outros equipamentos na casa podem oferecer uma fuga de corrente. Qualquer fuga de corrente o DR desarma. hein, professor?
Mas se tiver uma sobrecarga, sabendo que o DR ele só protege contra a fuga de corrente, será que vai dar vai queimar os aparelhos que não vai estar protegendo, né? Não, nesse caso aqui está protegendo contra surto elétrico, choque elétrico e o curto-circuito, entendeu? Certo? Não tem problema não. Vamos dizer que fechou um Ah, curto-circuito em equipamento lá na casa do cliente. Aqui ah, vai desarmar o disjuntor. Vamos dizer que algum cidadão, por um acaso, pegou lá um grampo lá e enfiou na tomada, certo? uhum, Aí o DR vai desarmar, porque qualquer fuga de corrente ele faz a análise da corrente que vai e da corrente que volta. Se caiu um raio nas proximidades, certo? E teve um surto elétrico, esse cidadão aqui vai desarmar. Aí ele vai pegar aqui, fica vermelho, e ele conduz da parte superior com a parte inferior e fecha um curto, entendeu? hum, Então, entendi. nesse sistema está protegido, mas aí dando a dica do especialista, que sou eu. Então é o seguinte, ó, de forma geral, como que eu trabalho? Eu trabalho assim, ó, um disjuntor geral, certo? O DR eu coloco para chuveiro ou torneira elétrica ou banheira, se estiver na casa do cliente, ou piscina aquecida, né? Vamos colocar aí um cliente chique pra caramba, né? Que tem piscina aquecida, né? Então, aí eu coloco o DR para esse equipamento. E o DPS, aí eu coloco o DPS também para casa, né? Certo? E aí eu coloco o disjuntor para iluminação, tomadas, disjuntor para o chuveiro e disjuntor para a torneira elétrica e disjuntor para o ar-condicionado, entendeu? Via de regra eu trabalho assim. Hum, entendi. Eu Então, fiquei cara, na dúvida, eu vi assim, que é meio diferente, né? Nunca, tipo, assim é, como. ficou meio que diferente. É, mas é atividade, né? A gente tem que fazer. Aí, cara, legal, tira a fotinha aí e manda lá para pro fórum, ok? Beleza, eu terminando a aula aqui, eu vou alinhar isso aí, que vai estar que tá de folga, né? De serviço. Tá, mas você tá com o celular aí? Tô. Dá pra você tirar a fotinha? Vou tirar aqui o print. Tira o print aí. Beleza, professor, pode seguir. Beleza. Então, essa aí agora é a resposta da SAP 1, tá bom? A Viu? SAP 1 você já enviou, né? Já falta a 2 e a 3. Tá. Nesse caso aqui, para quem não enviou e vai assistir a aula, né? Que essa aula fica gravada, certo? Na verdade, eu acho que eu enviei errado. Eu acho que eu enviei. Eu enviei as duas respostas da um, enviei na um. Hum, Aí a da 2 era para me enviar na SAP 2, eu enviei na um também. Mas eu vou arrumar de novo lá depois. tá certo. Depois você arruma lá, tá bom? Beleza. Então, essa aqui é a nossa planta baixa, né? Da casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Aí pede para fazer o levantamento de iluminação de acordo com a NBS 5410, né? Certo? Aí que ela diz que em cada cômodo aí, com 6 metros quadrados, a gente tem que colocar 100 VA, que é 100 watts. E com 4 metros quadrados inteiro, a gente coloca mais 60 VA, que no caso fica 160 VA. Então, no desenvolvimento da solução da SAP 1, que é a situação de aprendizagem 1, iluminação ficou definido os cômodos ou dependências, cozinha, banheiro, sala, quarto 1, quarto 2. E aí ficou cozinha e banheiro 100 watts, né, ou 100 VA. A sala 400, quarto 1 220, quarto 2 160. Um total de 120 watts.
Também foi pedido na SAP 1 para desenvolver as tomadas de uso geral, tomada de uso específico. Tomada de uso geral é conhecida como TUG. Tomada de uso específico conhecida como TUI. Basicamente, a tomada de uso geral são equipamentos de 10 amperes para baixo e tomada de uso específico de 20 amperes acima. A dica do especialista é que você coloque em equipamentos que geram aquecimento, conector de porcelana, faça a ligação direta. Aí tem um esqueminha aí, né, de número da carga de tomada de uso geral, que no mínimo aí você tem que colocar uma tomada em cada parede, tá? A cada 6 metros quadrados. Quando é acima de 6 metros quadrados, a cada 5 metros ou fração, né, você coloca quantidade de tomadas uniformemente. A norma indica que no subsolo, varanda, garagem ou sótão, pelo menos coloca uma tomada. Cozinha, copa cozinha, também coloca uma tomada a cada 3,5 metros. No mínimo, uma tomada aí junto ao lavatório, né? Com uma distância mínima de 60 centímetros do limite do box. Geralmente no banheiro a gente tem um interruptor com tomada na entrada e a tomada alta para o chuveiro. A tomada aqui de 10 amperes tem o orifício aqui de 4 milímetros e a de 20 amperes aqui de 4,8 milímetros. Nós E, temos professor, aqui... Oi, esse pode... orifício aí é a É o... entrada dela, né? A de 20 é maior do que a de 10, né? O bico de inserir Isso. Inclusive o pino. O o pino, pino né? que... É... Então, dando um exemplo para você, cara, legal. Máquina de lavar, hoje em dia tem determinadas máquinas que só vêm de 20 amperes. Aí a dona de casa tinha uma máquina de lavar antiga, que era de 10 amperes, entendeu? Aí o que acontece? Na hora que ela vai colocar lá, ela não vai conseguir encaixar, porque a máquina de lavar atual tem o pino de 20 amperes. Aí na hora que ela vai colocar lá, ou ela tem a opção de chamar o eletricista para fazer a modificação, ou então ela pega, vai pelo jeito mais fácil, vai na ferragista, fala para o cidadão a história, o cidadão vai e compra um adaptador para ela, entendeu? Que é Eu, o que a gente não indica, né? O correto seria você fazer a instalação de uma tomada de 20 amperes. a gente usa T assim em casa, mas o correto não era usar, né? É, por isso, quando você vai fazer instalação elétrica, seria bom você estar indicando a quantidade mais elevada de tomadas, entendeu? Para evitar ter Benjamin, extensão elétrica. E aí, a dica que o professor passa também é que evite de estar comprando aquelas extensão elétrica lá do Paraguai, lá, que se você ver lá no fio, lá, escrito lá, certo? Ou na própria extensão elétrica, você vai ver que a fiação é 0,75 milímetros. Aí não suporta uma carga alta. Aí as pessoas ligam com quantidade elevada de eletrodoméstico e acontece de gerar uma sobrecarga e queimar a extensão elétrica e os equipamentos, né? Hum, Ao lado é. aí a gente tem uma tomada aí com inovação e tecnologia com entrada de USB, onde você pode carregar seu iPhone ou smartphone. Então, ainda na situação de aprendizagem 1, né? Pede para fazer o levantamento de tomada de uso geral e uso específico. Foi colocado os cômodos, dimensões, tomada de uso geral e uso específico. No caso da tomada de uso específico, nós temos uma torneira elétrica com 5.500 watts, chuveiro elétrico aí 7.500 watts, ar-condicionado 1, 2 e 3 aí, né? Certo? Com as suas potências específicas. Aqui tem a divisão de circuitos, né? Na divisão de circuitos, colocamos aí
num total de 9 circuitos, ok? Certo? Onde nos itens colocamos iluminação geral, ambientes molhados, tomada geral, ambientes molhados. No caso das tomadas de uso específico, torneira elétrica, chuveiro elétrico, ar-condicionado 1, 2 e 3. Solução da situação de aprendizagem 2. Na solução de situação de aprendizagem 2, a gente tem um desenho aí, né? Certo? Aqui foi desenvolvido o projetinho. Onde nós temos aqui a tomada meia altura. Temos a iluminação, quadro geral, distribuição, tomada alta do chuveiro, iluminação do banheiro, interruptor com tomada que eu citei para vocês aí, né? Aqui no caso da sala, ficou 4 luminárias aqui. Tomada baixa na parede. Aqui também. Tomada baixa aqui. Tomada baixa aqui. Aqui no caso dos quartos, 3 luminárias num quarto, 2 luminárias no outro quarto. Tendo as tomadas baixas, ok? Então, essa aí é a nossa situação de aprendizagem 2. Você está participando da aula de hoje, tira a fotinha aí para enviar para o professor. Ou pit screen. Ah, tá, mas eu achei que era para escrever os valores, né? É para poder fazer a planta, né? A ligação. E aí você vai ver que eu tenho mais à frente aí já no software, entendeu? Ah, entendi. Ah, então a 3 Mas, vai ser basicamente a mesma coisa da 2, então. é, Beleza, professor. Pode prosseguir. então aqui eu passei os condutores, é onde nós temos fase, neutro e terra, o neutro na cor azul, o terra na cor verde ou verde e amarelo. Aí tem um cidadão fazendo instalação aí, certo? Né? Com as cores, fase, neutro e terra, e está fazendo instalação na tomada alta. Aqui seria um quadro geral de distribuição, onde nós temos barramento de neutro, barramento de terra e os disjuntores parciais, ok? Essa é uma planta baixa de exemplo aí, onde aqui tem 2 luminárias aqui, cada luminária com 4 lâmpadas de 9 watts, LED, né? Tem outra carreira de lâmpada aqui e outra carreira de lâmpada aqui também. No caso, foi utilizado interruptor de 3 teclas, onde chega fácil, sai 3 retornos. Um retorno para essa carreira, outro para cá, outro para cá. Cada luminária de metal, a gente tem que passar o fio terra também. Aí, cara, legal, é a nossa planta baixa de 1/4, desenvolvido no CAD, que é o desenho assistido por computador, que é o CAD, AutoCAD, ok? Certo? Então, se você está participando da aula de hoje, seria o exemplo aí da nossa planta baixa de 1/4. 1/4, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Cada um aí tem a sua área em metros quadrados. Tira a fotinha aí. Tira o pit screen. Prosseguindo aqui.
Nós temos a instalação da tomada de uso geral, onde você chegar à fase neutro e terra, o fase ficou como vermelho, o neutro na cor azul e o fio terra na cor verde e amarelo. Mais comum, a cor verde. E aí você também tem a identificação de fase neutro e terra, tá vendo aí, ó, na tubulação? E o neutro, vista de frente, fica na esquerda da tomada. Para o dimensionamento dos condutores, nós temos essa tabela aí da NBR 5410, que fala sobre a utilização de circuito e a seção mínima. Para iluminação, no mínimo, a gente tem que utilizar 1,5 milímetros quadrados. Para circuito de força, que nós falamos que são as tomadas, o geral, no mínimo 2,5 milímetros. Quando você utiliza para circuitos industriais, você pode estar utilizando 0,5 ou 0,75. Na prática, nós utilizamos o condutor de 1,5 milímetros para o comando e 2,5 milímetros para o força. Agora, o detalhe, tudo é desenvolvido de acordo com a potência do motor que você vai fazer a instalação. Aqui tem um esqueminha de dimensionamento aí para iluminação e tomada. Essa aqui é uma tomada, essa aqui é a parte de iluminação. Na tomada nós temos a fiação de 2,5 e para a iluminação 1,5. Chega a fase, sai o retorno e da lâmpada vai para o neutro. Na tomada eu tenho fase, neutro e terra e o verde aqui no caso é o meu sistema de aterramento. Dando continuidade, aí eu tenho agora o interruptor de 3 teclas. No interruptor de 3 teclas, você vai chegar, tem um disjuntor, né? Saindo do disjuntor, chega a alimentação aqui no interruptor. Lembrando que esse jumper não pode ser desencapado, ele tem que ser isolado. E sai 3 retornos, um retorno para a primeira lâmpada, a segunda lâmpada e a próxima lâmpada. Daqui vai sair o neutro, que vai para o barramento de neutro. Conheço os principais tipos de interruptores. Nós temos interruptor de uma tecla, 2 teclas e 3 teclas. Tecnicamente falando, seria de uma seção, 2 seções e 3 seções. Para realizar a instalação elétrica, nós temos um dispositivo aqui que é o disjuntor. Saindo do disjuntor, a fase aqui, vai para cada interruptor aqui. Do interruptor sai o retorno para cada lâmpada. E da lâmpada vai para o neutro. Aqui está sendo feita a instalação de iluminação LED. Aqui nós temos a fase chegando no disjuntor, do disjuntor vai para o interruptor de 3 teclas e aqui eu saio aqui um retorno para cada lâmpada. Esse aqui é o interruptor paralelo que oferece uma comodidade aí para o cliente. Você entra no quarto, acende a luz, deita na cama, apaga a luz. Num corredor elevado também você pode estar utilizando aí o interruptor paralelo. Quando você quer fazer a ligação aí de 3 pontos em comum, você pode utilizar interruptor paralelo com intermediário. Interruptor paralelo também é conhecido como three-way, que ele tem 3 bornes. E o intermediário, four-way, porque ele tem 4 bornes. O professor passa um exemplo aí do interfone AZ-S01, onde a ligação dele é simples e pode ser ligado em bivolt, 127 volts ou 220 volts, no caso do estado de Goiás. Aí, 127 volts, por exemplo, no caso de São Paulo. A ligação dele é simples, onde o interfone fica lá de fora e o fone fica lá de dentro. Aí você pegaria 1 com 1, 4 com 4. Tem sistemas de interfone, você tem um botãozinho preto aqui que você pode estar fazendo acionamento da fechadura. Tem outro sistema com interfone que ele vem com câmera aqui. Lá dentro da casa do cliente tem também um monitorzinho que você consegue ver, né, a pessoa que está passando ali fora. Esse é um esquema unifilar, onde está sendo feita a instalação de iluminação e tomadas, né? Então, oi, pode falar.
A gente ia fazer uma ligação dessa aí, né, do kit porteiro, né? Só que daí, como estava atrasado, a gente não fez. Acabou não fazendo, tava meio atrasado. Já era para estar entrando em projeto, né? Aí acabou não dando para fazer. Ah, não fez, né? Pois é, aí é legal, né, para fazer, né, para você aprender a fazer a instalação do porteiro, né? Qualquer coisa você pode estar acessando lá o canal do professor Alan, lá no YouTube lá, que eu faço a instalação do porteiro passo a passo, tá? Beleza, professor. Eu entrei lá, eu segui lá o canal. Ah, tá certo. Isso aí, ó. Legal, não é? Legal, não, é beleza lá, o canal é show de bola. Tá certo. Então aqui é a divisão de circuitos, né? Aqui é o nosso padrão, aqui seria o medidor eletrônico. Tem um quadro geral de distribuição, onde eu tenho um geral e os disjuntores, presentes no circuito 1, 2 e 3 e 4. No 1, iluminação, 2 tomadas, 3 e 4 tomadas de uso específico, onde eu tenho o chuveiro e a máquina de lavar. Solução da SAP 3. Aí, cara, legal. No desenho assistido pelo computador. Então, nós temos aqui a cozinha, o banheiro, a sala, quarto 1, quarto 2. Temos as medições, tá vendo aí, ó? Do nosso projeto. Tá vendo aí? Esse aí foi feito no AutoCAD. No caso aí E deu as medidas, né, de cada cada... setor, né? Isso, aí você coloca os nomes, tá vendo aí, ó? Aí, só faltou a instalação elétrica agora, no caso. Isso, aí é na próximo slide. Então, tira o print aí, né? Beleza, professor. Beleza, professor. Pode seguir. Beleza. Então, tá aí, ó. Próximo slide. Essa aí é a instalação elétrica, tá vendo? Ela foi feita no AutoCAD? É, e aí a gente pega e no AutoCAD, cara, legal. A gente imprime também, certo? E aí, quando você está no computador, você tem duas formas de imprimir. Ou você imprime lá na impressora, certo? Ou você salva um arquivo chamado DWG. Esse arquivo DWG é esse arquivo aqui que você está vendo, tá vendo? Uhum. Aí aqui ficou bem detalhado, né? Nossas tomadas, iluminação, quadro geral de distribuição. Então, a parte do projeto elétrico final seria isso daqui, entendeu? Então, nós temos os cômodos aí. Aqui, no caso, seria a nossa planta baixa, né? Com os dois quartos, sala, cozinha e banheiro, né? Então, nós temos aí um chuveiro aí, certo? Com a fiação aqui, né? De 4 milímetros, ok? Nós temos uma tomada alta. Aqui eu tenho um interruptor com tomada. Quadro geral de distribuição. A luminária, no caso aqui de 100 watts. Eu tenho aqui uma tomada aqui de 100 VA. Eu tenho aqui, ó, o ar-condicionado aqui de 3.500, certo? Tem outra tomada de 600 VA, que é definido pela norma. Outra tomada aqui, outra tomada aqui. Lembrando que tomada baixa não pinta, meia altura pinta metade, e a tomada alta é essa daqui, toda pintadinha, tá vendo? Na sala, nós temos aí 4 luminárias. Uma, duas, três, quatro.
Nós temos aí os interruptores, né? Certo? Aqui na sala também foi colocado um ar-condicionado de 18.000 BTU, ok? Aí nos dois quartos também foi colocado aqui o ar-condicionado. Nos dois quartos foi colocado o ar-condicionado aqui, por exemplo, de 9.000 BTU. Professor, não tem ar-condicionado na minha casa. Não tem, então pronto. Você não vai colocar esse circuito, certo? Como não tem ar-condicionado, aí você não coloca o circuito de ar-condicionado, beleza? Né? Então, geralmente a gente desenvolve o sistema de instalação e manutenção elétrica de acordo com o nosso projetinho que a gente vai desenvolver, pessoal. Porque não tem como. Via de praxe aí, o professor trabalha aí na parte prática, então você imagina que, por exemplo, eu vou na casa dos clientes, não tem um projeto. Como não tem um projeto, você tem que imaginar esse projeto na sua cabeça para você desenvolver a manutenção elétrica na casa do cliente. Ele fala para mim, olha, aqui não tem tomada, eu quero ter, coloco uma tomada, então o que que eu faço? Eu sei que na tomada vai chegar a fase, neutro e o terra. E no mínimo, para a tomada, de acordo com a norma técnica, que é o que vocês aprenderam, se você está assistindo a aula do professor Alain, você tem que saber que, no mínimo, para a tomada, a gente coloca uma fiação de 2,5 milímetros. Isso é para a tomada de uso geral. Pessoal, e qual é a tomada de uso geral? Também foi definido na aula. É uma tomada de 10 amperes. Aí ela fala para mim, não, eu quero fazer instalação de lâmpada, quero fazer instalação de lâmpada, vou utilizar aí, né, o fio de 1,5 milímetros quadrado, foi o que o professor passou para vocês, no mínimo. Então, 1,5 milímetros quadrado, certo? Aqui eu posso colocar até um disjuntor de 10 amperes. E no caso aqui da iluminação aqui, eu utilizo o azul também para o neutro, né? Para o fio fase eu posso estar utilizando o vermelho. E se for uma calha de metal, eu vou utilizar o fio terra. Que às vezes tem aquela luminária LED, né? De metal. Então, via de regra, tomada, no mínimo, fio de 2,5. No caso, professor, para ligar um forno, né, que é um eletrodoméstico aí que ele puxa muita carga, né? Seria Uhum. um cabo maior, E, né? No caso, um cabo de... e no caso aqui, a gente utilizaria aí, ó, o fio de 4 milímetros, aquele forno elétrico já com a potência mais elevada, tá? Disjuntor de 25, usando o fio fase, neutro e o terra. Entendeu? É, e para saber dimensionar o disjuntor, professor, tem que pegar a potência, né, do forno ali e dividir pela tensão, né? Para Correto. saber. Vamos dizer que o seu forno, tá? Tá enxergando a tela aí, né? Sim, Tá enx- professor. então, o forno aqui, você imagina que ele é de 4.400 watts.
E aí ele vai ser ligado aqui no estado de Goiás, tá? Que é 220 volts, monofásico. Aí o que eu faço? Eu vou calcular minha corrente, que vai ficar 4.400 dividido pela tensão. A tensão aqui monofásica do estado de Goiás é 220. Corto. A minha corrente, você calculando aí de cabeça, dá 20 amperes. Aqui você ia utilizar aí os condutores fase, neutro e o terra. E, Qual é a bitola pegando pela norma? 4 milímetros. e assim, professor, o cabo, né? O cabo tem que suportar uma corrente maior do que o disjuntor, né? Não, aí você pega assim, o cabo ele tem que suportar a corrente que vai ligar o equipamento, entendeu? Ah, tá. Eu Aí, achava que ele tinha que ter uma corrente maior do que a do disjuntor, para caso não. não. Aí você imagina assim, você tem que dimensionar o cabo de acordo com a potência do equipamento que você vai ligar. Dando um exemplo aqui, ó. Se o seu forno elétrico é de 4.400, você vai usar esse de 4 milímetros, certo? Se o Uhum. seu forno já é 7.500 watts, aí, cara, legal, você tem que usar um fio maior, ó, de 6 milímetros quadrados, sacou? Já é considerado específico já, né? O circuito, E né? isso já é uso específico. O É, o, forno já é uso específico, entendeu? Porque é uma corrente que vai dar aqui, está vendo que aqui deu 20 amperes? E lembra que eu falei, tomada de uso geral, 10 amperes. Tomada de uso específico, 20 amperes acima. No caso do forno, vai dar 20 amperes acima. entendi. Beleza, cara? Legal. Beleza. E, professor, a ligação da torneira elétrica, ela é diferente da do chuveiro, né? A do chuveiro a gente faz uma ligação ali direta, né? Com os De... conectores ali, né? Pois é, A da, não, a da depende. torneira. Pois é, depende. Porque o que acontece? Eu, quando faço a instalação, é porque aí eu não faço a parte hidráulica, certo? Hum, Eu prefiro não mexer com a parte hidráulica. Eu sei mexer algumas coisas, mas eu prefiro não mexer. Aí geralmente é o seguinte: a torneira já está instalada lá, a parte hidráulica, certo? E aí, lá, quando você vai instalar, cara, legal, você vai ver na parte de baixo lá que ele vai ter assim, ó. Ele vai ter 3 fios, que vai ser a fase, o neutro e o terra. E aí, ou você coloca o conector de porcelana, eu faço assim. Ou coloco conector de porcelana, ou eu faço a emenda direta, entendeu? entendi. Que no caso, assim, a gente sabe pela norma não pode ter tomada no chuveiro, né? No caso, Isso. não pode. É, Aí na torneira elétrica seria o mesmo sentido, né? Que ela vai aquecer e tal. corretamente. Você tá certinho. Então, no caso da torneira elétrica, a gente não coloca tomada. Tem que ser conector de porcelana, ou então você pegar e fazer a emenda direto. Um dos dois, tá Entendi. É que eu bom? vi uma foto esse dia aí, o cara colocou uma tomada, né? Aí eu fiquei É, pensando, é aí que acontece. A corrente é muito alta, é aquecimento. Aí sabe o pino lá da tomada? Ele aquece e aí a tomada é de plástico. Ele é uhum. um plástico mais duro, mas é de plástico. Aí vai aquecer, vai derretendo até fechar curto.
Entendeu? Ah, entendi. É Então, específico também, no caso, no circuito específico também. é. E sendo sincero para você, é um dos mais defeitos que eu pego na área residencial. Ah, o meu chuveiro pegou fogo. A tomada lá do chuveiro pegou fogo. Outra dica que eu dou, não troca a resistência elétrica do chuveiro. Chuveiro, queimou a resistência, é só outro. Porque você vai trocar a resistência elétrica, a resistência elétrica, ela vem com a qualidade inferior da fabricação. Quando ela vem com a qualidade inferior, o que vai acontecer? Você vai trocar essa resistência elétrica, vai dar praticamente 3 meses, 4 meses, vai queimar novamente. Queimando novamente, logo, logo você já tem que realizar a troca. Por isso que compensa você já estar utilizando um chuveiro novo, que tem chuveiro aí que dura até 3 anos, né? Garantia de 1 ano, só que tem chuveiro que dura 3 anos ou mais. Você utilizando ele de forma correta, se na sua região não tiver uma grande variação de tensão, né? Certo? E não tiver aquelas pessoas que ficam na casa tomando banho aí meia hora. Então, é a dica que o professor dá também. Então, deu para É, acompanhar aí, cara, legal? Situação de aprendizagem 1, 2 e 3. deu, professor, deu. Eu já vou alinhar Então, aqui depois, vou ver se eu envio então, aí, professor. No tá. caso, E essa que agora, tá na tela aí é a 3, né? é, Beleza. certinho? E Certinho. A gente aí, começou a fazer umas aulas aí. você já tem todas as atividades aí, só enviar para mim fazer a correção, hein? Então, beleza, E vou aí, e enviar. Aqui aí, a correria, né? A gente acaba, mas eu vou enviar aí pro senhor. e aí, cara, legal, tem outro detalhe também. Se você tiver o WhatsApp aí dos colegas aí, certo? Sala de aula, ajuda eles aí também, entendeu? Só pede para não mandar o artigo com o mesmo nome, certo? Para mim fazer correção, porque via de regra, o que está acontecendo? Aí essa aí é a tabelinha também, tira a fotinha aí, tá? E aí, Essa, finalizando, essa tabela é da planta do. baixa também. No caso, é da potência, né? Foi calculada aí o. Não, né? Aham, isso mesmo. Ah, Tira o pit screen aí. beleza. Aí a gente teve uma aula aí de AutoCAD, né? Não sei como é que vai ser o próximo sábado, se vai ter de novo. Aí Uhum. eu vou até tentar baixar aqui. O professor ele falou a respeito lá que tem um site que você entra, né? Porque o AutoCAD ele é meio privado, né? Você baixar é É. caro, é pago. E tem um problema, viu, cara legal? Tem muitos projetistas que não gostam de trabalhar com AutoCAD, porque ele é muito pesado, entendeu? Hum, E aham. aí, quando você coloca no seu computador, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Então, acaba que ele fica muito pesado. Então, tem muitos Hum. projetistas que já trabalham com outro tipo de software. Ah, hoje em dia já tem outros melhores, né, também. Já tem bastante, certo? A maioria das empresas já prefere trabalhar até com outro software, já mais específico para a área da construção. Hum. E é caro, né, esse AutoCAD. É 16 mil esse AutoCAD? Pois é. E aí, o que acontece? São licenças que você tem. Então, E tá rodando. a versão que você vai baixar lá é a versão estudantil. Mesmo assim, você baixando, o que acontece? Tem um tempo, aí ele pega e expira. É isso aí mesmo. É isso aí que o professor falou para nós. E daí, como a gente usou lá no Senai, quando a gente for chegar em casa, a gente for tentar entrar, ele vai expirar. É, entendeu? Então a gente indica aí que você só faça uso estudantil, mas
na escola, porque você baixar do seu computador, tem que ser um computador potente. Hum, Eu mesmo, no meu computador, não tenho AutoCAD, cara, legal. Entendeu? o senhor tem outro aplicativo? Aí é o seguinte, tem o AutoCAD aqui no computador da escola, entendeu? Agora, no meu computador pessoal, eu não tenho. Hum, É, no caso, o meu aqui é notebook, né? Lá na escola já é computador de mesa, né? que já tem uma potência mais elevada, né? É. Aí o da escola lá, a gente até lá do Senai lá, a gente estava entrando e ele estava saindo. Deu um maior trabalho para poder. Então é meio que canseiro. Então não mexe em baixar isso pro seu computador, não. E a dica que eu dou para você, viu? Usa só lá na escola mesmo, que já é um computador mais profissional para ministrar aula, certo? Certo, pessoal. Ele falou desse site, né, que é do estudante, só que daí você vai entrar aqui, ele vai cair. É, tem jeito mesmo. É isso aí, cara, legal. A aula de hoje foi ótima, certo? Sempre aí com a sua participação. Hoje estou de folga, né? De folga aí dá para É, dar. e aí depois você envia as fotinhas para mim, tá bom? Beleza, eu vou enviar, professor. Tá. Aí eu vou estar finalizando a aula de hoje. Obrigado. Tenha uma ótima semana, certo, né? Já estamos partindo um bom final de semana, né? Certo? É, amanhã já é quinta, né? É, fica com Deus e tchau, tchau. Tchau, professor. Bom, eu não sei se o senhor vai dar outras aulas agora, né? Mas Outra aula agora, em seguida aí, ó. olha aí, tá vendo? É boa aula lá pro senhor lá e depois bom descanso também. Tá bom, obrigado, tchau, tchau. Indica o site para o canal lá do YouTube para seus colegas. Vou passar lá pros meninos lá. Vou falar com eles lá. Tá bom, um abraço, tchau, tchau. Um abraço, professor.